O Tombense estreou com tropeço em casa. O jogo foi no Almeidão contra o São José de Porto Alegre e o Tombense, que manteve a base do Campeonato Mineiro, tentou tomar a iniciativa da partida. O Rodrigo, por exemplo, recebeu de frente para o gol, mas não pegou bem na bola. Depois foi o Everton quem arriscou de longe, essa passou mais perto. No chute seguinte, o Everton mandou nas mãos do goleiro Fábio. Aí, aos 31 minutos, Bruninho cobrou escanteio para a cabeçada perfeita do Edson. Tombense na frente, 1-0. Logo depois, o Edson passou para o Everton e o segundo gol não saiu por um detalhe, foi por pouco. O Bruninho soltou a bomba, Fábio espalmou. Veio o segundo tempo e os gaúchos tentaram avançar. A primeira boa chance foi com o Luiz Eduardo de cabeça. O Machado não foi feliz nessa tentativa. O Cláudio exigiu boa defesa do goleiro Felipe. No escanteio, veio o empate. Machado dividiu com o Felipe e conseguiu empurrar a bola para o fundo da rede, 1-1. O Tombense então tentou uma pressão no final, sem sucesso. A última chance veio aos 50. O Everton encheu o pé na cobrança de falta. O Fábio pegou com dificuldades e o rebote não foi aproveitado. Fim de papo em tombos, empate na estreia. Série C que começou bem difícil para o Tombense. Ontem à noite o time perdeu para o Paysandu. Desde o primeiro minuto, o Paysandu sufocou o Tombense. Paulo Henrique já começou mandando por cima do gol o chute. Alguns segundos depois, Nicolas até marcou, mas estava impedido. E quando Vinícius Leite acertou um chutaço, Paulo Henrique deu uma de zagueiro. O Paysandu estava bem e o Tombense do Edson não conseguia se equilibrar. Cabeçada de Nicolas com estilo e defesaça de Felipe. Mas em outra tentativa do atacante, o goleiro contou com a sorte mesmo. Bola no travessão. O primeiro chute do time mineiro foi em um contra-ataque finalizado por Everton. E a tentativa de Felipe Cordeiro levou muito perigo. Ao ver a equipe voltando sem modificação para o segundo tempo, a torcida protestou contra o técnico Léo Condé. Mas outra cabeçada de Nicolas deixou a galera mais calma na Curuzu. Paysandu 1-0 aos 4 minutos. Na última chance do jogo, o estreante Pimentinha quase deixou um golaço. Felipe evitou. Mas o Paysandu venceu, 1-0. E o Tombense perdeu mais uma na Série C do Campeonato Brasileiro, agora para o Volta Redonda. Foram 2 gols no primeiro tempo. O Volta Redonda abriu o placar com o Núbio Flávio. Depois, Douglas Lima deu números finais à partida. Volta Redonda 2, Tombense 0. O Tombense tropeçou de novo e ficou no empate com o Luverdense. O jogo foi no Almeidão e o Luverdense abriu o placar aos 2 minutos do segundo tempo. O gol do Moisés. Logo depois, 4 minutos, Vander deixou tudo igual. Placar final, Tombense 1, Luverdense também 1. Tombense que venceu o Ipiranga em Erechim pela Série C. O primeiro bom ataque foi do time gaúcho, cruzamento do Henrique, mas o Quirino não pegou bem na bola, mandou para fora. A outra boa chance no primeiro tempo foi nesse ataque aí, mas o chute do Jackson também não saiu legal. No segundo tempo, aos 15 minutos, Reinaldo mandou de cabeça na trave. Aí, aos 19, o Tombense resolveu o jogo. Bola para o Everton, que precisou chutar 2 vezes para acertar no fundo da rede. E foi o único gol da partida, gol da primeira vitória do Tombense na Série C. Olha agora na classificação, o Tombense se manteve na 8ª colocação, mas agora já conseguiu abrir vantagem de 2 pontos para a zona de rebaixamento. O Tombense jogou em casa e ficou no empate com o Remo. O jogo foi ontem à noite no Almeidão e o Tombense saiu na frente aos 33 minutos, gol do Everton. O empate do Remo veio aos 44 minutos. Daniel Vansan cobrou muito bem essa falta e não deu para o Felipe. 1-1 no placar. Aos 34 do segundo tempo, Carlos Alberto conseguiu a virada para o time paraense. Resultado que recolocava o Remo na liderança da Série C.
Mas no final, aos 43, o estreante Ibson cobrou a falta e a sobra caiu nos pés do Everton, que marcou o seu segundo gol no jogo, garantindo a igualdade. Final 2-2. Olha, agora na classificação ficou tudo na mesma. O Tombense segue em 8º, está atrás do Boa Esporte também no saldo de gols. Vamos para a Série C do Campeonato Brasileiro com a vitória do Tombense sobre o Juventude. Ao entrar em campo, o Tombense tinha pela frente o então líder do grupo, o Juventude, e o tabu de ainda não ter vencido em casa na Série C. Por isso, tratou logo de tentar resolver o jogo, mas o chute do Everton foi travado pela zaga e não levou perigo. A resposta gaúcha foi bem mais perigosa. Olha a chance que o Dalberto teve. Depois do escanteio, o Felipe defendeu em 2 tempos, com direito a chute para longe. Aí teve a jogada do Everton pela direita, o Ibson arriscou uma bicicleta. O Dalberto teve outra chance, livre na esquerda, só que exagerou no chute. No segundo tempo, vacilo do sistema defensivo do Tombense, e se não fosse o carrinho do Reinaldo... Aos 25 minutos, finalmente uma falta perigosa. Ibson e Everton na cobrança. O Everton bateu, teve desvio, o Judivan foi esperto e o Rodrigo de cabeça aproveitou. Gol do Tombense, 1-0. Resultado garantido graças às boas intervenções do Felipe. O goleiro do Juventude, Marcelo Carné, também foi muito bem nesse chutaço do Bruninho. No final, o Felipe salvou o Tombense de novo, confirmando a vitória, 1-0. Olha o Tombense subindo na tabela, é agora o 6º colocado com a mesma pontuação do Volta Redonda, perde apenas no saldo de gols. Teve jogo do Tombense lá no Acre, mas o resultado não foi o esperado. O jogo foi contra o Atlético Acreano em Rio Branco, no Acre. O Tombense até saiu na frente, gol do Judivan ainda no primeiro tempo. Mas os donos da casa reagiram e empataram aos 30 do segundo tempo com o Diogo de cabeça. Logo depois, aos 35, o Everton fez um bonito toque depois do escanteio e conseguiu a virada. Final na Arena da Floresta, Atlético Acreano 2, Tombense 1. O Tombense é o 7º colocado, tem 2 pontos a mais que o Atlético Acreano e está empatado em pontos com o 5º colocado Volta Redonda. A diferença é que o Tombense tem pior saldo de gols. Nesse sábado venceu o Boa, uma vitória importantíssima. E foi uma vitória de virada. O Boa Esporte saiu na frente depois que o Ícaro vacilou na saída e a bola sobrou para o Abner aproveitar. Boa 1-0. 2 minutos depois, reação do Tombense. Rodrigo lançou para Cássio Ortega deixar tudo igual no Almeidão. 1-1. Aí, aos 11 do segundo tempo, o Rodrigo deu mais uma assistência perfeita. Agora para o Judivan. Tombense na frente, 2-1. Aos 25, Bruninho entrou na área e foi derrubado. Pênalti. Judivan bateu no meio do gol e definiu o placar. Vitória do Tombense, 3-1. Na classificação, o Tombense está na 6ª colocação com 12 pontos. Está empatado com o Ipiranga, perde no saldo de gols. Mas a boa notícia é que o time de Tombos está colado no G4, apenas 1 ponto a menos que o Paysandu. O time perdeu para o São José em Porto Alegre, jogo válido pela primeira rodada do 2º turno da competição. A partida foi no estádio Passo da Areia, com grama sintética. O São José, dono da casa, saiu na frente aos 27 minutos, gol de Rafael Tavares. Aos 17 do segundo tempo, Luiz Eduardo recebeu passe do Cal e definiu o placar. São José 2, Tombense 0. O Tombense ficou um pouco mais distante do G4, está 2 pontos atrás do Paysandu. O Tombense tropeçou em casa no jogo que abriu a 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo foi no estádio Almeidão contra o Paysandu, que começou assustando nessa cobrança de falta, bem defendida pelo Felipe. O Tombense respondeu na jogada pela direita, mas o chute do Edson foi bloqueado na hora H. O Elielton também teve ótima chance e fez quase tudo certo, só não conseguiu chutar a gol. Já o lateral esquerdo João Paulo tentou de longe, mas a bola subiu mais do que devia. Pouco depois, olha só que incrível, o Paysandu teve tudo para abrir o placar. O Tombense se salvou por pouco.
Aos 29, o Manuel fez um cruzamento perigoso e o goleiro Mota salvou. A jogada teve sequência até a finalização do Judivan, mas aí ficou fácil para a defesa do time paraense. Aos 44 minutos, porém, saiu o único gol do jogo. Paysandu no ataque, cruzamento na área e o Reinaldo desviou contra o próprio gol. Paysandu na frente, 1-0. A situação do Tombense se complicou no segundo tempo quando o Ibson fez essa falta no meio-campo. Ele já tinha amarelo e foi expulso pelo árbitro. A partir daí ficou mais fácil para o Paysandu se segurar e ainda ameaçar num lance ou outro. O Tombense ainda tentou um empate no último minuto, até o goleiro Felipe foi para a área tentar o cabeceio, mas não deu. Final, Tombense 0, Paysandu 1. Mais uma derrota do Tombense. Nem mesmo a estreia do técnico Eugênio Souza adiantou. O jogo foi no Almeidão contra o Volta Redonda e logo de cara deu para ver que era uma noite de azar para o Tombense. O Cássio Ortega se machucou aos 7 minutos e teve que ser substituído. Pior, aos 14, quem sentiu foi o Augusto Recife. Mais uma troca. E aí adivinha, o Reinaldo também se lesionou. Ou seja, ainda no primeiro tempo, o Eugênio Souza teve que fazer 3 mudanças. Com bola rolando, o goleiro Felipe foi um dos destaques da primeira etapa. Na falta, o Lucas Chapecó tentou para o Tombense e mandou por cima. No segundo tempo, aos 10 minutos, contra-ataque do Voltaço. E o Vandinho bateu bonito na bola. Gol do Volta Redonda, 1-0. Logo depois, o Judivan teve a chance do empate, mas chutou travado. O Volta Redonda quase ampliou em outro contra-ataque, mas o Saulo parou no Felipe. Aí a melhor chance do Tombense foi com o Luiz Fernando, pegou o Douglas Borges. Nos acréscimos não teve jeito, Bruno Barra definiu. Tombense 0, Volta Redonda 2. Série C do Campeonato Brasileiro com empate do Tombense fora de casa. O jogo foi contra o Luverdense em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. No primeiro tempo, o goleiro Felipe foi um dos principais jogadores do Tombense. No segundo tempo, a situação mudou um pouco, com o Tombense criando algumas oportunidades. O Rubens quase fez um bonito gol, mas o chute foi travado na hora certa. A resposta do time da casa parou na trave. Lance curioso, teve também o Ibson e o Lucas Chapecó trocaram de calção na beira do campo e aí os dois receberam cartão amarelo, olha só. No final foi só isso, Luverdense 0, Tombense também 0. Na classificação, o Tombense caiu uma posição porque o Boa Esporte ganhou do Juventude e ultrapassou o time de Tombos. O time segue sem vencer, já são 5 jogos de jejum na Série C do Campeonato Brasileiro. Estádio Almeidão, Tombense e Ipiranga, 14ª rodada da Série C. Aos 8 minutos, Lucas Chapecó chutou e o David deu rebote. O Judivan jogou na área e o próprio Chapecó pegou a sobra, mandou por cima. A resposta do time gaúcho foi na bola parada, mas ficou fácil para a defesa do Felipe. Bom ataque do Tombense pelo meio, só faltou mais força no chute do Judivan. Marco Antônio tentou de longe. E aí, aos 41 minutos, olha o lance polêmico. Chutaço de longe do Marquinhos. Entrou ou não entrou? O árbitro deu o gol. O auxiliar correu em direção ao meio-campo. Tombense na frente. Enquanto o time da casa comemorava, os jogadores do Ipiranga correram para cima da arbitragem. O juiz, então, chamou o Bandeira para um papo e resolveu anular o gol, chamando para si a responsabilidade pelo erro. Que coisa! 0-0 no placar. Ainda deu tempo do David defender mais um chute do Judivan. E o Everton, nos acréscimos, perdeu um gol cara a cara com o goleiro. No escanteio teve até bicicleta, sem sucesso. Veio o segundo tempo e aos 3 minutos o lateral Manuel foi muito feliz na cobrança de falta. Mandou no ângulo, que golaço! Tombense em vantagem, 1-0. O Ipiranga quase empatou nessa cobrança aí, a bola do Renato foi para fora. Depois a chance foi com Quirino, boa defesa do Felipe. Na jogada seguinte, o Felipe afastou parcialmente e o Quirino acertou o travessão.
O travessão salvou o Tombense de novo nessa tentativa estranha do Lincoln de afastar o perigo. Aos 33 não teve jeito, boa jogada pela esquerda e o cruzamento encontrou o Café, que deixou tudo igual no Almeidão, 1-1. Daí pra frente o Tombense ainda criou algumas oportunidades, tentando de tudo para vencer o jogo, mas não deu nada certo. Final 1-1, já são 5 jogos seguidos sem vitórias. E ufa, o baita resultado do Tombense ontem contra o Remo em Belém. Na noite em que pouco mais de 18 mil azulinos foram ao Mangueirão, quase o Remo abriu o placar após o vacilo do Tombense. No cruzamento de Gustavo Ramos, Emerson Carioca disputou no alto. Na sobra, Ramírez não conseguiu marcar. O Tombense então começou a arriscar mais. E a bola traiu até o camisa 10 azulino Eduardo Ramos. Aos poucos, o time mineiro foi chegando mais próximo do gol. Emerson Carioca era o atacante mais perigoso do Remo. Porém, na volta do intervalo, aos 2 minutos, a zaga até cortou. Mas a bola caiu nos pés de Everton para ele fazer esse golaço. Ramírez também ficou próximo de um belo gol e Neto Baiano estreou com a missão de ajudar o time. A primeira tentativa foi longe. Emerson Carioca mais uma vez chegou próximo. Então, os azulinos se jogaram para o ataque. Até pediram pênalti nesse lance. O outro estreante da noite passou perto. Wesley quase empatou. Mas depois da grande defesa de Vinícius, William Rocha estava ali para fazer o segundo gol. Os mineiros ainda tiveram outras oportunidades, mas o jogo ficou no 2-0. O time foi derrotado ontem pelo Juventude em Caxias do Sul e se complicou. A partida foi no estádio Alfredo Jaconi e o Tombense até conseguiu abrir o placar depois do cruzamento do Judivan para o gol do Adeilson, mas o atacante estava impedido, o lance foi anulado. Olha aí de novo a posição irregular do Adeilson. O 0-0 se manteve no placar até os 38 minutos do segundo tempo, quando o Breno acertou essa pancada de fora da área. Que golaço! 1 minuto depois, o Dalberto entrou na área, se atrapalhou com a poça d'água, insistiu e acabou conseguindo mandar para o fundo da rede. Final em Caxias do Sul, Juventude 2, Tombense 0. Na tabela, o Tombense segue em 7º, mas agora vai ter que secar o Boa Esporte. O Tombense venceu o Atlético Acreano na última partida em casa nessa temporada. O jogo começou com as duas equipes sem grandes objetivos, o Tombense livre do rebaixamento e sem chances do G4, o adversário o Atlético Acreano já rebaixado. Logo no começo, o Rubens perdeu um gol feito para o Tombense. Pouco depois, o Rubens desperdiçou outra chance clara. Aí, aos 17, o Felipe Cordeiro cruzou e o Cássio Ortega abriu o placar, Tombense na frente. Aos 25, o time quase ampliou, mas a trave parou a tentativa do Adeilson. No rebote, o Rubens mandou para fora. O castigo veio aos 30, Marcos Carioca cruzou e o Matheus deixou tudo igual, 1-1. O Rubens até conseguiu recolocar o Tombense em vantagem, mas o gol foi anulado por impedimento. Veio o segundo tempo e no primeiro minuto o Cássio Ortega foi derrubado na área, pênalti. Rubens na cobrança, goleiro de um lado, bola do outro. O Rubens estava merecendo, Tombense 2-1. Aos 24, o Rubens de novo pegou o rebote para fazer o segundo dele no jogo, o terceiro do Tombense. Aos 33, o William Rocha saiu jogando errado e a bola acabou sobrando para o Diogo na ponta direita. Ele pegou bonito na bola, diminuindo para o Atlético Acreano, 3-2. No final, quase que o Diogo conseguiu o empate. Final no Almeidão, Tombense 3-2. Uma vitória sofrida, mas comemorada. O Tombense com a vitória se manteve na 7ª colocação. Despedida do Tombense da Série C do Campeonato Brasileiro. Uma boa despedida, eu diria. Vitória em cima do Boa Esporte. O jogo foi em Varginha e o único gol saiu aos 11 minutos do segundo tempo. O Caio Christian cortou mal a bola e o Rubens, no rebote do goleiro, aproveitou. Terceiro gol do Rubens nos últimos 2 jogos. Final, Boa Esporte 0, Tombense 1.
Com esse resultado, o Tombense encerra a participação dele na Série C na 7ª colocação. Foram 23 pontos ganhos. O time flertou com o rebaixamento, flertou com o G4, mas não deu nenhuma coisa nem outra.